A distonia afeta 5.000 portugueses. Caracteriza-se por provocar contrações musculares involuntárias. Em casos mais graves, pode até impedir uma pessoa de desempenhar a profissão. Tema para a conversa com o meu próximo convidado, Joaquim Ferreira, médico neurologista. Muito bom dia, professor. Que doença é esta, afinal? É uma doença neurológica, rara, é uma doença neurológica cujo diagnóstico depende daquilo que os médicos veem e daquilo que os doentes sentem. É uma doença neurológica em que sempre que falamos na televisão, como estamos a fazer hoje, e eu descreverei um pouco o que é esta doença, os próprios doentes e as famílias tendem a reconhecer este padrão e espero eu a dirigirem-se aos neurologistas e a serem tratados. São os doentes que têm um pestanejo dos olhos frequente ou até mesmo um encerramento involuntário das pálpebras. São aquelas pessoas que às vezes nos cruzamos na rua e que parece que têm os olhos fechados, mas os olhos estão fechados involuntariamente. São as pessoas que têm um pescoço torto, no fundo têm o pescoço entortado e não é um simples torcicolo de quem acorda de manhã e tem uma dor no pescoço e foi por ter dormido mal. São os músicos que durante o ato da sua profissão, que é tocar violino ou tocar piano, os dedos fazem uma contração involuntária, portanto têm fífias, têm erros. São as pessoas que escrevem muito e que num determinado momento a mão deixa de cumprir a ordem. Se eu tiver uma distonia da mão, o que acontece quando eu pego numa caneta e começo a escrever é que a minha mão deixa de cumprir a ordem do meu cérebro e passa a ser difícil eu fazer o movimento, que é o da escrita normal. Portanto, é uma doença que depende deste padrão, no fundo é uma contração de zonas do corpo que não estão dependentes da vontade, pode ir desde este encerramento dos olhos. Eu digo que eu às vezes estou a ver televisão e consigo reconhecer o padrão e fico sempre curioso se quem eu estou a ver sabe que tem aquele problema e no fundo sabe se está a ser ajudado. Porque é que é importante falarmos? Porque tem tratamento. No fundo, muitas vezes os neurologistas fazem diagnósticos de doenças complicadas, mas nós não temos muito a oferecer. Antes do tratamento, deixe-me saber uma coisa. Há alguns sintomas coincidentes com a doença de Parkinson? Ambas são doenças neurológicas e os neurologistas, no fundo, a especialidade dentro da neurologia que se dedica a estas doenças é mútua, ou seja, eu vejo doentes com doença de Parkinson e em simultâneo, no fundo, dedico-me a estas doenças. São movimentos involuntários e, de alguma forma, isso também acontece na doença de Parkinson. Mas são doenças diferentes, têm implicações diferentes, têm progressões diferentes. Felizmente, esta doença é uma doença que não tende a progredir da mesma forma que a doença de Parkinson, mas, de facto, são áreas dentro da neurologia similares, mas doenças completamente distintas. Vamos então ao tratamento. Como é que se resolve este de facto, problema? vale a pena estarmos aqui a falar hoje de manhã desta doença, porque quem reconhecer a doença, quem for diagnosticado, pode ser tratado. Muitas vezes não no sentido da doença desaparecer, mas temos tratamentos que melhoram os sintomas. Um dos tratamentos mais comuns chama-se toxina botulínica, no fundo o nome comercial pelo qual é mais conhecido é o Botox. Muitas vezes falam aqui seguramente da utilização cosmética, mas esse medicamento foi desenvolvido inicialmente para tratar estas doenças. E, portanto, durante meses, os doentes podem melhorar significativamente desta queixa. Há alguém que tem uma profissão que obriga a que tenha os olhos abertos, obviamente, e se os olhos fecham involuntariamente, isso é muito perigoso. E, portanto, durante meses, os doentes tratados com este medicamento podem ter esse benefício e retomar a sua vida normal. Há também técnicas cirúrgicas hoje, complexas mas eficazes, e portanto nas formas mais graves em que esta contração envolve o corpo todo, no fundo esta técnica cirúrgica melhora substancialmente os movimentos e portanto a qualidade de vida dos doentes. Portanto, a razão do diagnóstico tem muito a ver com isto, é uma doença tratável e os doentes devem reconhecer ou alguém reconhecer e serem encaminhados para as consultas de neurologia. Professor Joaquim Ferreira, obrigado por ter vindo esta manhã aqui ao Bom Dia Portugal. Muito obrigado.